Capítulo 2. O chamado. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, do 14 ao 15. Na primeira vez em que ouvimos a voz de Jesus no evangelho de Marcos, ele diz: Arrependei-vos e crede no evangelho. O verbo arrepender aqui significa dar meia volta ou afastar-se de algo. Na Bíblia, ele se refere especificamente a se afastar das coisas que Jesus abomina e se voltar para as coisas que ele ama. Euangelion, no grego, termo traduzido como boas novas ou evangelho, é uma combinação de angelos, termo que significa aquele que anuncia as novas, e o prefixo eu, que significa jubiloso. O termo evangelho, portanto, significa as boas novas que trazem alegria. Esse termo estava em uso quando Marcos o utilizou, mas não em um contexto religioso. Ele significa a nova ou a notícia capaz de fazer história, de mudar a vida e não apenas uma notícia corriqueira. Por exemplo, existe uma antiga inscrição romana da mesma época de Jesus e de Marcos. Nela está escrito: o começo do Evangelho de César Augustus. Ela conta a história do nascimento e coroação do imperador romano. Assim, a palavra evangelho era usada para designar a notícia de algum fato que tinha mudado as coisas de maneira significativa. Poderia ser a ascensão de alguém ao trono ou o relato de uma vitória. Quando a Grécia foi invadida pela Pérsia e os gregos ganharam as grandes batalhas de Maratona ou de Salamina, eles enviaram arautos, ou evangelistas, para proclamar as boas novas para essas cidades. Lutamos por vocês, ganhamos a batalha, e agora vocês já não são mais escravos, mas sim homens livres. O evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e que mudou sua condição para todo sempre. E é bem nesse ponto que você pode ver a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões, incluindo aquela dos que não têm religião. A essência das outras religiões é o conselho. Já o cristianismo é essencialmente boas novas. As outras religiões dizem: isso é o que você deve fazer para estar ligado a Deus para sempre. É assim que você deve viver para ganhar acesso a Deus. Mas o Evangelho diz: isso é o que foi feito na história. Foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. O cristianismo é completamente diferente. É a jubilosa notícia, as boas novas. Como você se sente quando alguém lhe dá conselhos sobre como viver? Alguns dizem: é esse amor que você deve ter, ou é essa integridade que você deve ter. E talvez até ilustrem seus altos padrões de moral, contando a história de algum grande herói. Mas, quando você ouve, como isso faz com que você se sinta? Com certeza você se sente inspirado, mas você se sente do mesmo modo que aqueles que ouviram a notícia da vitória trazida pelos arautos? Você sente que as cadeias que o prendiam foram quebradas? Você se sente como se algo grandioso tivesse sido por você e, por isso, não era mais um escravo? É claro que não sente nada disso. Quando ouve conselhos desse tipo, sente que aumentaram ainda mais a carga que carrega nos ombros. É assim que você deve viver. Isso não é o Evangelho. O Evangelho está no fato de que você tem acesso a Deus, não com base em algo que você tenha feito ou tenha deixado de fazer, mas com base naquilo que Jesus fez na história, por você. E isso torna o cristianismo e o evangelho absolutamente diferentes de qualquer outra religião ou filosofia. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E qual é o evangelho do reino de Deus? No livro de Gênesis, capítulos 1 a 2, vemos que fomos criados para viver em um mundo em que todos os relacionamentos são inteiros, perfeitos em termos psicológicos e sociais, porque Deus era o rei. Mas o capítulo 3 de Gênesis conta a próxima parte da história, que cada um de nós escolheu ser seu próprio rei,
Optamos por seguir o caminho da centralidade em nós mesmos, e isso destrói os relacionamentos. Não há nada que nos torne mais miseráveis ou menos interessantes do que a autoabsorção, ou seja, o fato de só pensar em como eu estou me sentindo, como estou me saindo, como as pessoas estão me tratando, se estou alcançando sucesso ou fracasso, se estou sendo tratado com justiça. A autoabsorção nos deixa estáticos. Não há nada que cause maior desintegração. Por que temos guerras, lutas de classe, conflitos familiares? Porque nossos relacionamentos constantemente se desintegram. Por causa das trevas da autoabsorção. Do fato de estarmos centralizados em nós mesmos. Quando decidimos ser nosso próprio centro, nosso próprio rei, tudo mais se desintegra, seja psicologicamente, socialmente, espiritualmente ou fisicamente. Deixamos de participar da dança. Mas todos nós ansiamos por voltar a participar dessa dança. Esse anseio está impregnado nas lendas de várias culturas e, muito embora as lendas sejam todas diferentes, todas elas têm um tema semelhante. Um rei verdadeiro voltará, matará o dragão, nos beijará e nos despertará do sono da morte, nos salvará da prisão na torre, nos conduzirá de volta à dança. Um rei verdadeiro voltará para colocar tudo em seu devido lugar e restaurar o mundo inteiro. A boa nova do reino de Deus é esta: Jesus é esse rei verdadeiro. Eu me recordo de um trecho da obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis. As mãos do rei são mãos que trazem a cura, e assim será conhecido o rei legítimo. Assim como uma criança desabrocha sob a autoridade de um pai sábio e bondoso, assim como um time se desenvolve sob a liderança de um treinador talentoso e brilhante, quando você estiver sob a cura das mãos do rei, sob o senhorio de Jesus, tudo em sua vida vai se restaurar e quando ele voltar, tudo que é triste deixará de ser verdade. Sua volta introduzirá o fim do medo, do sofrimento e da morte. Nesse ponto, o cristianismo novamente difere das demais religiões. Algumas religiões pregam que este mundo material chegará ao fim, que as pessoas justas ou iluminadas serão resgatadas dele e entrarão em uma espécie de paraíso espiritual etéreo. Outras dizem que este mundo material é uma ilusão. Ou talvez você acredite que a Terra no futuro irá se consumir com a morte do Sol e tudo se desintegrará como se nunca houvesse existido. Mas a boa nova do reino de Deus é que este mundo material que Deus criou será restaurado para que dure para sempre. Quando isso acontecer, você dirá, como disse o unicórnio precioso no final das Crônicas de Nárnia: finalmente cheguei em casa. Este é meu verdadeiro país. Essa é a terra que venho procurado por toda a minha vida. Seguindo o rei. Tão logo Jesus começa a falar do reino de Deus publicamente, ele escolhe 12 homens para serem seus discípulos, seu grupo principal de amigos e seguidores. Marcos registra o primeiro desses encontros. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Marcos 1, 16 a 20. Jesus imediatamente chama pessoas a segui-lo. Isso é algo sem paralelo na tradição judaica. Os pupilos escolhiam os rabis ou mestres, e não o contrário. Aqueles que queriam aprender algo procuravam um rabi e diziam: quero estudar com você. No entanto, Marcos está nos mostrando que Jesus possui um tipo de autoridade diferente de um rabi comum. Não se pode ter um relacionamento com Jesus a menos que ele chame você. Quando Jesus disse a Simão e André: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens, de imediato eles seguiram de lado. Quando Jesus disse a Simão e André: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens, de imediato eles deixaram de lado sua vocação como pescadores e o seguiram.
Quando ele chama Tiago e João, estes também deixam para trás o pai e os amigos, lá mesmo no barco. Sabemos pela leitura do restante dos evangelhos que, de fato, esses homens pescaram de novo e continuaram a se relacionar com seus pais. Mas, ainda assim, o que Jesus está dizendo provoca uma ruptura. Em culturas tradicionais, a pessoa extrai sua identidade a partir de sua família. Então, quando Jesus diz, eu quero ter prioridade sobre sua família, isso é uma coisa drástica. Em nossa cultura individualista, por outro lado, dizer adeus para os pais não é grande coisa. Mas, se Jesus dissesse, quero ter prioridade sobre sua carreira, isso sim seria drástico para nós. Jesus está dizendo, conhecer-me, amar-me, procurar ser como eu, servir a mim, tudo isso deve se tornar a paixão suprema de sua vida. Tudo mais vem depois disso, em segundo lugar. Na mente de muitos de nós, tais palavras lançam uma sombra de fanatismo. As pessoas em nossa cultura temem o fanatismo e, por bons motivos, de fato. Nesse mundo em que vivemos, uma porção considerável de violência vem sendo praticada por pessoas altamente religiosas. Mesmo se deixarmos de lado esse extremismo todo, quase todo mundo conhece alguém, pessoalmente ou de ouvir falar, que é altamente religioso, mas também gosta de ficar julgando os outros, que é hipócrita como um fariseu, ou até mesmo uma pessoa abusiva. Muita gente hoje em dia vê a religião como um espectro da crença. Em um extremo, estão pessoas que se dizem religiosas, mas não creem nem vivem realmente os princípios de sua religião. No outro extremo estão os fanáticos, pessoas excessivamente religiosas que creem e vivem sua fé com excessos. Qual é a solução para o fanatismo? Muitos diriam, bem, por que não podemos ficar com o meio termo? Usar de moderação em tudo, não ser zeloso demais, nem pecar pela falta de compromisso. Ficar bem no meio termo seria perfeito. Então, dessa forma que o cristianismo funciona? Dessa forma que o cristianismo funciona? Será que alguma vez Jesus disse, sejamos moderados em tudo? No Evangelho de Lucas, Jesus diz a uma grande multidão, se alguém vier a mim e não... No Evangelho de Lucas, Jesus diz a uma grande multidão, se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Isso soa como algo moderado? Jesus disse, se alguém vier a mim. Ele não disse à multidão, olha, a maioria de vocês pode ser moderada, mas eu de fato preciso de alguns bons homens e mulheres que realmente estejam dispostos a ir até o fim com essa história de discipulado. Jesus diz, alguém. Quem quer que seja esse alguém? Não há um padrão duplo. Se alguém quiser ter algo a ver comigo, terá que odiar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, ou não poderá ser meu discípulo. É isso que significa seguir a Jesus. Por que ele fala em ódio? Em uma série de outras passagens, Jesus fala que não podemos odiar nem mesmo nossos inimigos. Então, o que ele quer dizer quando fala em odiar pai e mãe? Jesus não nos chama a odiar de forma ativa, mas sim de forma comparativa. Ele diz, quero que vocês me sigam de forma tão plena, tão intensa, de maneira a suportar todas as coisas, que todos os demais vínculos que tiverem na vida parecerão ódio, quando comparado à forma como vocês me seguem. Se você disser, eu obedecerei a ti, Jesus, se tiver sucesso em minha carreira, se minha família for unida, ou então o seu verdadeiro objetivo, o seu verdadeiro mestre, é aquilo que está por trás desse si. Mas Jesus não será um meio para um fim. Ele não será usado. Se ele chama você a segui-lo, o objetivo deve ser ele. Se você disser, eu obedecerei a ti, Jesus, se tiver sucesso em minha carreira, se minha família for unida, então o seu verdadeiro objetivo, o seu verdadeiro mestre é aquilo que está por trás desse si. Mas Jesus não será um meio para um fim. Ele não será usado. Se ele chama você a segui-lo, o objetivo deve ser ele. Você acha que isso soa como fanatismo? Não.
Se você entende a diferença entre religião e evangelho, lembre-se de que é religião um conselho sobre como você deve viver para conquistar acesso a Deus. Sua tarefa é seguir esse conselho à risca, o melhor que puder. Se você o seguir sem exageros, então estará sendo moderado. No entanto, se sente que está seguindo esse conselho com fidelidade, de forma plena, vai acreditar que tem uma ligação com Deus por causa do seu jeito justo de viver, da sua justa fé. Então, se sentirá superior àqueles que não vivem de forma justa, àqueles cujas crenças são erradas. Esse é um terreno escorregadio. Se você se sente superior a eles, mantém-se afastado deles. Isso faz com que fique mais fácil excluí-los, em seguida odiá-los e, por último, oprimi-los. E, de fato, existem alguns cristãos desse tipo, não por terem ido longe demais e por terem se comprometido excessivamente com Jesus, mas sim por não terem ido longe o bastante. Eles não são tão fanaticamente humildes e sensíveis ou fanaticamente compreensivos e generosos como Jesus foi. Por que não? Porque eles ainda estão tratando o cristianismo como um conselho e não como as boas novas, o Evangelho. O Evangelho não é um conselho, é a boa nova de que você não precisa conquistar acesso a Deus, pois Jesus já fez isso por você. E é um dom que você recebe por pura graça, por meio do favor de Deus, totalmente merecido. Se você toma posse desse dom e continua a mantê-lo, então o chamado de Jesus não vai arrastá-lo para o fanatismo ou para a moderação. Você será um apaixonado por fazer de Jesus seu objetivo e prioridade absoluta, a gravitar em torno dele. Contudo, quando encontra alguém com um conjunto diferente de prioridades, uma fé diferente, não parte do pressuposto de que essa pessoa é inferior a você. Na verdade, procura servi-la em vez de oprimi-la. Sabe por quê? Porque o Evangelho nada tem a ver com seguir conselhos, mas sim com o fato de ser chamado para seguir um rei. Esse rei não é apenas alguém com poder e autoridade para dizer o que precisa ser feito, mas sim alguém com poder e autoridade para fazer o que precisa ser feito. E então, oferece esse feito a você como boas novas. Onde vemos esse tipo de autoridade? Já no batismo de Jesus, notamos a presença de sinais sobrenaturais que anunciam sua autoridade divina. A seguir, vemos Simão, André, Tiago e João seguirem Jesus de imediato, de modo que seu chamado em si tem autoridade. Marcos continua a desenvolver seu relato em torno desse tema. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Marcos 1, 21 e 22. Marcos usa o termo autoridade pela primeira vez. A palavra literalmente significa algo derivado de uma fonte original. Vem da mesma raiz que a palavra autor. Marcos quis dizer que Jesus os ensinava com autoridade original e não derivada. Ele não apenas esclarecia algo que eles já soubessem ou simplesmente interpretava as escrituras do mesmo modo que os mestres da lei faziam. Seus ouvintes de algum modo sentiam que Jesus estava explicando a história da vida deles como autor dessa história, e isso os deixava sem palavras. Marcos então leva o tema da autoridade para o próximo patamar. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Marcos 1, do 29 ao 31. Essa cura mostra que Jesus estava interessado no mundo físico e reinava sobre ele, e não apenas sobre o mundo espiritual. Não se trata de mera reivindicação de autoridade, algo que temos no chamado dos discípulos e no momento em que ele ensinava como quem tem autoridade. Trata-se também de uma prova clara da autoridade de Jesus e do exercício dela. Ele mostra que possui poder verdadeiro sobre as enfermidades. Bastou um toque de sua mão e a febre a deixou.
E isso acontece por várias vezes. 3 versículos depois, Marcos registra que Jesus curou uma multidão de enfermos. Poucos dias depois disso, com o seu toque, ele curou um homem leproso. Lá pela metade do capítulo 2, todos estão maravilhados, dizendo: nunca vimos coisa igual. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Na verdade, existem 30 curas registradas nos evangelhos. Todas nos mostram que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. E Marcos, ao longo dos primeiros capítulos de seu evangelho, prossegue construindo camada por camada de evidências, a fim de mostrar que a autoridade de Jesus se estende a todos os domínios da vida. Vinde a mim, Jesus está dizendo. Vinde a mim, pois eu sou o rei que você procura. Vinde a mim, pois tenho autoridade sobre tudo. Contudo, eu me humilhei por você, pois eu morri na cruz por você, quando você não tinha as convicções corretas ou o comportamento correto, pois eu trouxe a você boas novas, não conselhos, pois eu sou seu verdadeiro amor, sua verdadeira vida. Vinde a mim. Seguindo o fio. Há cerca de 150 anos, George MacDonald escreveu um livro infantil chamado A Princesa e o Gnomo. Irene, a personagem principal, era uma menina de 8 anos de idade. Ela descobriu um sótão em sua casa onde, de vez em quando, aparecia para ela sua fada madrinha. Sempre que Irene a procurava, a fada não estava no sótão. Então, um belo dia, a fada deu a Irene um anel com um fio amarrado. Esse fio levava até um novelo que ficaria com a fada. Mas eu não consigo enxergar o fio, disse Irene. É verdade. O fio é muito fino para ser visto. Você só conseguirá senti-lo. Com base nisso, Irene testou o fio. Agora escute, disse a fada madrinha. Quando você estiver em perigo, deve tirar o anel e colocá-lo debaixo do travesseiro da sua cama. Então, com o dedo indicador, deve seguir o fio para onde ele levar você. Oh, que maravilha! O fio me levará até você, fada madrinha, eu sei! Sim, disse a fada, mas lembre-se, o caminho pode parecer meio cheio de rodeios e voltas. Você não deve duvidar do fio. Tenha certeza de uma coisa. Enquanto você segurar o fio, eu também o estarei segurando. Dias depois, Irene estava deitada em sua cama e alguns gnomos entraram na casa. Ela ouviu o barulho deles no corredor, mas teve a presença de espírito de tirar seu anel e colocá-lo sob o travesseiro. Começou a tatear o fio, sabendo que ele o levaria até a fada madrinha em segurança. Mas, para seu espanto, o fio a conduziu para o lado de fora, e ela percebeu que ele a estava conduzindo diretamente para a caverna dos gnomos. Dentro da caverna, o fio a levava para cima de uma grande pilha de pedras, um beco sem saída. Ocorreu-lhe um pensamento que, ao menos, ela podia voltar pelo fio e buscar a saída. Mas, no instante em que ela tentou voltar, o fio desapareceu do seu alcance. O fio da fada madrinha só funcionava se ela seguisse adiante, mas o caminho à sua frente a levava para a pilha de pedras. Irene explodiu em lágrimas, mas, depois de chorar, ela percebeu que a única maneira de seguir o fio era desmantelando a pilha de pedras. E ela começou a desmantelá-la, pedra por pedra. Embora seus dedos logo começassem a sangrar, ela continuou. De repente, ela ouve uma voz. É seu amigo, Curdy, que estava preso na caverna dos gnomos. Curdy fica preso e pergunta: por que você veio parar aqui? Irene responde que sua fada madrinha o havia enviado e acho que descobri por que razão. Após Irene ter seguido o fio do novelo e removido uma quantidade suficiente de pedras para criar uma saída, Curdy começa a escalar as pedras para sair da caverna. Mas Irene continua a entrar cada vez mais fundo na caverna. Curdy a questiona: por que você está indo por aí? Aí não tem saída, esse foi o lugar do qual eu não consegui encontrar uma saída. Sei disso, diz a menina, mas é para este lado que o fio me leva e eu devo segui-lo. E de fato, o fio se mostrou digno de confiança, pois a fada madrinha era digna de confiança. Quando Jesus disse aos discípulos para que o seguissem, pois estavam a caminho, eles não tinham a menor ideia para onde estavam indo.
Eles pensavam que ele iria de vitória em vitória. Não tinham a mais remota ideia. Imagine dizer a uma criança de 7 anos: gostaria de que você escrevesse uma redação sobre uma moça que se apaixona e se casa. Quando lesse a redação, diria que ela não se aproxima muito da realidade. Uma criança de 7 anos não faz ideia do que é se apaixonar e casar. Quando você começa a seguir a Jesus, está tão distante da realidade quanto essa criança. Você não faz a menor ideia do caminho que terá que trilhar. Jesus diz: venham a mim, vou levar vocês a uma jornada e não quero que se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Quero que me coloquem em primeiro lugar, que continuem a depositar sua confiança em mim, que se mantenham junto de mim, que não olhem para trás, que não desistam, que se voltem para mim sempre que forem desapontados ou injustiçados. Vou levar vocês a lugares que farão com que digam: por que razão está me trazendo aqui? Mesmo quando isso acontecer, quero que confiem em mim. Pode parecer que o caminho pelo qual Jesus conduz você seja como um beco sem saída após o outro. Entretanto, o fio que você segue não permite que volte para trás. Você tem apenas que obedecer a Jesus e seguir adiante o fio, e tudo dará certo. MacDonald, autor do livro que citamos anteriormente, faz essa mesma colocação em outra história. O segredo da vida e do crescimento não está em imaginar e planejar, mas em cumprir corretamente com o dever de cada momento. E que venha, não o que se deseja, pois isso não existe, mas o que o pensamento eterno deseja para cada um de nós e planejou para cada um de nós desde o início. E disse mais: você estará morto enquanto se recusar a morrer. Em outras palavras, você estará morto enquanto se recusar a morrer para si mesmo. Siga o fio. Por certo você dirá que isso soa como algo muito difícil de fazer e tem toda a razão. Como poderemos seguir o fio? É algo simples, mas profundo. O próprio Jesus faz absolutamente tudo o que nos chama a fazer. Quando chamou Tiago e João a deixar o Pai no barco, ele mesmo já tinha deixado o trono do Pai. Ele deixou o trono do Pai nas alturas, com sua graça tão infinita e gratuita. E mais tarde ele será arrancado da presença do Pai na cruz. Em horas como essa, vai parecer que o fio está levando você a um beco sem saída, a lugares onde será ferido, onde vai parecer que o único meio de seguir o fio pode esmagar você. Mas não tente voltar para trás. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. O senhorio de Jesus não esmagará você. Ele foi esmagado por você. Ele seguiu o fio para a cruz a fim de que você possa seguir o seu fio para os braços dele.